para alegrar e adorar somente o teu coração. Os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, o Senhor sabe o motivo, porque não estiveram aqui, Senhor. Possa estar restabelecendo a saúde, levantando aqueles que estão em leito de hospital, e que possa estar aqui numa outra oportunidade para te louvar e te servir. Fica conosco, abre nossa mente e entendimento para compreendermos a Tua Palavra, que desde o pequeno ao maior possa compreender a Tua Palavra, que possa ser edificados por Ti, que haja salvação, reconciliação e edificação através da Tua Palavra, que será exposta, que será pregada, que será ensinada nesta manhã. Fica conosco e nos concede uma manhã abençoada e prazerosa na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus é soberano. Vamos entoar essa canção ao nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus.
Amém. Glórias ao nosso Deus que recebe o nosso louvor nessa manhã. Apto cantor cristão número 367, firme na rocha. 367, firme na rocha. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela do sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Convido você que pode ficar em pé. Vamos fazer a leitura, a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Diz assim a palavra do Senhor: ó, com a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai, a tua palavra foi lida e ouvida, que o Senhor seja engrandecido através do nosso viver, através do nosso louvor, através do nosso proceder. Nos ajuda a te glorificar aqui dentro e fora daqui, em todo momento e qualquer situação. Na nossa casa, onde nós estivermos, nos ajuda, nos ensina a testemunharmos da tua glória e te render louvor. E sabemos que tudo é para a tua glória e para o teu louvor. Tudo que existe e tudo que nós somos é para te engrandecer. Por isso, nos ajuda a te glorificar a cada dia mais. Fica conosco e recebe ainda os nossos louvores que vamos prestar diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos entregar o dízimo do Senhor nessa manhã com o cântico Não Há Deus Maior. Ao entoar esse louvor, você pode estar entregando o dízimo do Senhor. E faça um esforço de soltar a tua voz. Eu creio que o Senhor não está aqui não para ouvir só a voz da equipe de louvor, e muito menos a minha, mas que você possa soltar a tua voz e agradecer o Senhor nesta manhã. Não há Deus maior como o nosso Deus.
seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu louvor. não há Deus maior, Não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Deus abençoe pela tua contribuição. Nesse momento nós vamos ouvir o recado do Senhor nesta manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido a todos a abrir vossas Bíblias. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e o versículo 16. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada na primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e o 16, nos diz assim a palavra de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós, através do teu servo, Pai, para a glorificação do teu nome, edificação de nossas vidas espirituais. Abre o nosso entendimento para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas e vivê-la para que o mundo veja a diferença entre nós e eles. Abençoa aqueles que não puderam chegar por motivo de enfermidades. Conceda-lhes saúde segundo a tua graça e misericórdia, porque nos próximos cultos já estejam aqui conosco, adorando o teu nome. Pedimos a tua graça no nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Amados, há algo que é comentado em relação a Deus. Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas, será que Deus é somente amor? Alguém disse que Deus não iria lançar ninguém no inferno porque Ele é amor. Deus, Ele é tão amor, que ele é cheio de amor, que Ele mandou o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Tu vai para o inferno porque tu quer, meu filho. Um dia tu vai conhecer o diabo, que tu não conhecesse ainda não. Mas Deus é somente amor ou tem mais alguma coisa? Que nós vamos então meditar nessa manhã sobre Deus é somente amor. Tem lá uma interrogaçãozinha lá, tá? Primeiro, vamos olhar aqui o amor de Deus. A declaração de João em relação a Deus dizendo que Deus é amor.
no versículo 8 e 16, ele fala disso. Nós conhecemos, diz João, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então, esse é o amor. Ele diz, nós conhecemos esse amor que Deus tem por nós, de João, nesses 2 versículos. E também nós, crentes hoje, nós cremos nesse amor de Deus. Deus nos ama, Ele nos dá a vida, tanto a vida espiritual como a vida eterna. O crente tem vida espiritual e tem a vida material, essa vida que nós vivemos dia após dia. As Sagradas Escrituras, ela nos mostra esse conhecimento do amor de Deus, não como um privilégio de uns poucos favorecidos, mas como algo normal da experiência da vida do crente. O amor de Deus, essa experiência do amor de Deus, não é para um grupo privilegiado, mas é para aqueles que tiveram essa experiência desse amor em sua vida, desse ministério do Espírito Santo que ele trabalha na vida do cristão, para que ele entenda a vontade de Deus e compreenda esse amor de Deus para com ele. E que se não fosse esse amor, graça e misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Tanto que o profeta, ele diz que se não fosse, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Senão Deus teria consumido também esse mundo hoje em dia. E então, cada crente, cada servo de Deus, ele tem esse amor. Irmãos, enquanto eu estava meditando, é nos levado a conhecer a Deus, e quando nós conhecemos mais a Deus, nós entendemos uma coisa, que menos de Deus nós sabemos, e que precisamos conhecê-lo mais e mais. E com detalhe, enquanto mais nós conhecemos a Deus, mais humilde nós ficamos. Porque eu tenho visto tanta gente orgulhosa, sabe? Tem pastor aí que tem o narizinho em pé. Estão começando agora o ministério, estão com o narizinho em pé, pensa que já sabe muita coisa, hein? E não sabe coisa nenhuma. Isso é para a vida do pastor, para o crente. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna uma pessoa humilde. E Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, olhando lá para Romanos, olha o que nos diz o apóstolo Paulo. O ministério aqui do Espírito Santo, Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo, é um ministério do Espírito Santo, que se pouco fala desse ministério dele. J. Packer, ele diz uma coisa muito importante, que hoje dão mais ênfase ao ministério de curas e de línguas e tudo isso, do que esse ministério do Espírito Santo, que é derramar o amor de Deus no coração de todo aquele que tem sido regenerado por Deus. É um trabalho do Espírito Santo, não é do homem. Então nisso nós nos alegramos, e o Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e ele tinha certeza. Ele escrevendo aos irmãos de Roma, Paulo não conhecia os irmãos em Roma, mas ele sabia que esse amor de Deus que estava derramado no coração dele e de Paulo, também estava derramado pelo mesmo Espírito no coração daqueles irmãos, e eles conheciam muito bem o amor de Deus. Que amor maravilhoso é o amor do nosso Deus. E aqui no capítulo 5, versículo 5 de Romanos, Paulo escreve, há 3 elementos importantes nesse versículo que ele fala. Que o amor de Deus foi derramado. Então, bem, derramado, literalmente significa despejado. É a mesma palavra usada no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Então, o Paulo ele nos diz algo que foi derramado. Isso nos parece o quê? É um fluxo livre, uma grande quantidade realmente
é algo que inuda, alaga. Ele está mostrando aqui esse amor de Deus que toma de conta da nossa vida. Obrigado. Então, esse amor de Deus é despejado. Em palavras, literalmente, o significado é despejado na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos mostra, a segunda coisa que a Bíblia nos mostra é o tempo do verbo que está no perfeito, mostrando aqui uma ação definida como resultado de uma ação realizada, ou seja, algo que aconteceu e é realizada, e ela continua até hoje enchendo esses corações. A ação aqui não é aquela mesma de Pentecostes, que o Espírito Santo está vindo, mas é enchendo-nos desse amor de Deus, e nesse amor dele, nós somos consolados e confortados a continuarmos nos submetendo à vontade desse Deus maravilhoso, que é o amor dele para com seus filhos. A disseminação desse conhecimento é descrita como parte do ministério do Espírito Santo aos que o recebem, ou seja, o Espírito Santo, na vida dos que recebem Cristo como Salvador, ele derrama o Espírito de Deus, aqueles que nasceram de novo, e aqueles que creem verdadeiramente na palavra de Deus. Crer, fé, confiança na palavra de Deus. E o que Paulo poderia desejar de melhor para os irmãos em Efésios? Paulo tinha um desejo muito importante no coração em relação àqueles irmãos. Ele queria algo que acontecesse. Ele queria que o Espírito Santo levasse esses irmãos ao conhecimento mais profundo do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 3. Veja Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19, olha o que Paulo diz. Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 19, Paulo diz assim: por causa disso, olha só, que me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Diz-nos o apóstolo Paulo. Esse era o desejo de Paulo para a igreja em Efésios. É o desejo de Paulo para nós hoje, e é o desejo que nós temos para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que todos sejam cheios do amor de Deus. Porque quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós passamos a amar uns aos outros. Porque João diz, ele diz que quem não ama não conhece a Deus. Eu estava uma vez no interior e eu visitei a casa de uma pessoa que se dizia crente. E essa pessoa odiava o outro irmão, se dizia crente, mas odiava mesmo. Mas sabe o que é odiar? Odiava. E ele disse assim: pastor, eu sou filho do homem que quando diz que pau é porque que pau é pedra, porque é pedra mesmo. Mas a Bíblia está dizendo assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, continua nas trevas. O amor de Deus. Deus não é somente amor. João, ele nos diz que Deus não é somente amor. Não, Deus não é somente amor. Em João, capítulo 4, versículo 24, vamos olhar aqui rapidamente. Abra sua Bíblia para o Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 24, e vamos olhar aqui o que João nos diz em relação a Deus. Palavras? João 4, 24, e ele diz assim, ó, dessa maneira. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então veja bem, João diz que Deus é amor, mas ele está dizendo que Deus é Espírito. Então ele não é só amor. Então, o Deus que João está falando é o Deus que criou o mundo, que por meio do dilúvio condenou o mundo. Olha bem, esse é o Deus que João está falando. Deus é amor, mas veja bem que ele não é só amor, porque ele criou um mundo, e esse mundo desobedeceu, e ele também condenou o mundo através do dilúvio. Deus também chamou Abraão e fez uma grande nação. Daquele homem, daquele servo de Deus, fez uma grande nação. Ele julgou o Egito porque havia oprimido os israelitas, mas também ele julgou os israelitas, ele puniu os israelitas com 3 cativeiros, porque os israelitas desobedeceram. É mesmo de hoje. O pai que diz que ama o filho e vê o filho fazendo as coisas erradas e não corrige, é um pai que ama? Não. Ele corrige porque ele ama seus filhos, para que ele ande nos caminhos certos e seja abençoado por Deus. Mas também esse Deus que julga o mundo e ainda há de julgar no futuro, o juízo final, é o Deus que enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos dar vida eterna, vida em abundância. Esse Jesus maravilhoso. Então veja bem, ele fala 2 afirmações de Jesus. De Jesus, Deus é Espírito. Ele fala para quem? A samaritana. Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E ele vai dizer a ela que ele é Espírito. Deus é Espírito. Então, Cristo queria com isso que a samaritana mudasse de pensamento em relação ao lugar de adoração a Deus. Um lugar específico, como se Deus estivesse condicionado ao lugar. A samaritana, ela, conversando com Deus, ela tinha um conhecimento de que os samaritanos diziam que era no monte, lá se adorava a Deus. E os judeus diziam que era em Jerusalém, o lugar adequado. E ela disse, vocês dizem isso, e nós dizemos assim. Era uma ideia que estava na mente deles, na mente dos samaritanos e na mente de Deus, na mente dos judeus. E Jesus agora diz assim, olha, Deus é Espírito. E o que ele então queria dizer com isso? Algo muito importante. O homem é carne, logo, o homem é carne e ele só pode estar em um lugar de cada vez. Mas Deus, ele está dizendo, Deus é Espírito, portanto ele não está preso ao espaço, ao tempo, a lugar nenhum. Cristo queria que aquela mulher entendesse isso. Deus não é limitado a um lugar. Então, a condição aceitável para uma verdadeira adoração não é o lugar, mas um coração que recebe a resposta ou responde à revelação que Deus é Espírito. Eles não estavam acreditando. Ele disse, Deus é Espírito. Uma certa vez eu conversando com um crente, ele disse, não, pastor, Deus tem corpo. Deus tem corpo igual ao nosso, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. O braço do Senhor é uma maneira que Deus usa o nosso linguajar para que nós entendamos. Ele vai falar, mas ele está dizendo, Deus é Espírito. O homem é limitado. O homem não pode estar aqui e ali. Agora veja bem, nós estamos aqui em Manaus. Agora você lembra que tem irmãos lá nos Estados Unidos, tem irmãos no Japão, tem irmãos por todo esse lugar do mundo. E Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Então ele estava mostrando aqui,
A verdadeira adoração é pela fé que se recebe a revelação de Deus através do Espírito Santo, de que Deus é Espírito. E Ele não está preso a esse espaço aqui. Tirar essa ideia da mulher. Bem, então ele disse à samaritana que Deus é Espírito, mas também João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, olha o que João, o amado João, ele diz assim, o apóstolo João, ele diz em João 1,5, olha só aqui, João 1,5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele o quê? Trevas. Então não há trevas. João diz também, olha só, no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho, ele diz que Deus é Espírito. Agora aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5, ele diz, Jesus dizendo que Deus é luz. Então o que vemos é que Deus que é Espírito também é o mesmo Deus que é luz. É o mesmo Deus que é luz. Então Deus é amor, Deus é Espírito e Deus é luz. João estava aqui atacando certos cristãos nominais ou professos que haviam abandonado as questões morais e diziam que nada do que estavam fazendo era pecado. Os falsos mestres ensinavam. E eles tinham a ideia de que essa coisa de moral, os princípios bíblicos e os princípios éticos e morais, eles não levavam em conta disto. Então eles faziam as coisas e diziam que não tinha nenhum problema, que aquilo não era pecado. Uma certa vez um pastor disse a um irmão lá da igreja, quando eu estava indo em Codajás, e dizendo um bocado de coisa, não, isso aqui não é pecado porque isso fica no corpo. Esse corpo vai para a sepultura e quando ressuscitar, ressuscita-se num corpo novo. E o irmão perguntou para aquele pastor, disse, então, pastor, adultério não é pecado? Também não, né? Ele disse, é sim, irmão. Ele disse, não, tudo fica no corpo. O adultério não é realizado no corpo? O corpo físico, não é isso? Então, se tudo o que se faz está nesse corpo aqui, é do corpo e fica no corpo, vai para a sepultura, ele diz, também não é pecado, pastor. E a Bíblia nos está mostrando algo muito importante. Aqueles crentes diziam que não tinha nada a ver com isso. E quantos crentes têm dito assim, olha, a vida é minha e você não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então você ainda não é um crente em Jesus, filho. Porque se você for um crente em Jesus Cristo, lembre-se disso aqui. Você tem que prestar conta com o Mestre. E nele não há trevas nenhuma. Luz significa santidade, baseada na lei de Deus. E trevas significa perversidade moral, injustiça, conforme a mesma lei de Deus. E João diz em João 2, 7 a 11, e João 3 e 10, a primeira epístola de João. Então como é que você não diz? Eu vi uma filha de um pastor falando assim, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço dela o que quiser. Então a Bíblia está dizendo assim, não, aquele que diz que é luz e anda nas trevas é mentiroso. Olha só aqui João 2, 7 a 11, olha o que o João diz assim, ó. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. E João vai dizendo, e ele vai falando ainda muito mais, e até o versículo 11 ele diz assim, ó, aquele que diz estar na luz, se aborrece a seu irmão, até agora está onde? Nas trevas, não conheceu ainda a Deus. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, trevas significa perversidade moral, porque vai contra os princípios bíblicos. Quero, posso e devo. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Então, ele está dizendo que, por que ele está dizendo isso? O João está enfatizando é que somente os que andam na luz procuram ser iguais a Deus em santidade e justiça, evitando tudo o que vá contra os princípios bíblicos. É isso que João está dizendo. Aqueles que são nascidos de novo, eles têm o desejo de ser iguais a Deus em santidade de vida, ou seja, viver uma vida que se pareça com a vida de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo, irmãos, palavras simples era: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Isto. Porque ele disse: eu estou dizendo para vocês fazerem algo, que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo está dentro dos princípios bíblicos, a vontade de Deus. Então, alguém que não tem vontade de viver uma vida de santidade é porque ainda não conheceu a Deus. Você não pode viver esses princípios bíblicos sem aborrecer aqueles princípios que são contra os princípios de Deus, os princípios morais. Nós vivemos em um mundo que odeia a Deus, nós vivemos num mundo que precisa de Deus. E o crente é luz. E o crente tem o Espírito de Deus, esse que Deus é amor. Quando o crente anda em santidade, ele tem a companhia do Pai e a companhia do Filho. E os que não conhecem a Deus, os que andam nas trevas, não se importam com o que falam de si mesmo, não dão a mínima importância no relacionamento com Deus. Ninguém tem nada, é aquele que diz, aqui que o João está dizendo, é aquele que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não se importam com o que as pessoas dizem da vida dele, se ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não. Isso para ele não interessa. Isso porque João está dizendo que ele não nasceu de novo. Ele continua nas trevas. Deus que é amor, é também luz. E o amor de Deus é um amor santo. Veja bem, Deus é santo, Ele é justo, e esse amor dele, sendo santo, nos leva o quê? A santidade, a viver essa vida de luz, para que o mundo veja a grande diferença. Porque os crentes queriam copiar e viver o mundo e andar da mesma maneira. E João está dizendo: não, vocês são luz. As trevas não andam dentro dos princípios bíblicos. E o amor de Deus é santo. Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade. E é o Deus para com aqueles que Ele amam e que odeiam também o pecado e a iniquidade. A mesma coisa. O Deus que ama, mas Ele odeia a iniquidade. O crente tem o amor de Deus no seu coração, ele ama a Deus e odeia a iniquidade, mas Deus não está mandando nós odiarmos as pessoas. Eu vi uma pergunta que fizeram, o camarada fez uma pergunta maldosa para uma pessoa, uma crente em Jesus. Perguntou assim dela: você é contra os gays? E ela disse: nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus fora do pecado, porque quem pratica o pecado não ama a Deus. Era uma pergunta capciosa e maldosa da parte da pessoa que fez a pergunta. Mas Deus que ama, também Ele odeia o pecado. E esse Deus que ama, Ele há de julgar o mundo por causa do pecado. Os filhos deste mundo serão julgados. E para os filhos dele, Ele diz: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Ele manda buscar essa perfeição, a santidade de vida. Deus não aceita em sua companhia pessoas que não querem santidade de vida, mas aceita os que a Ele se submetem e procuram viver dentro da sua vontade. Você quer viver da sua maneira? Não quer dar satisfação a ninguém?
Digamos assim, a pessoa está solteira, aí quer casar, mas não quer dar satisfação a ninguém, não quer dividir nada seu. Ô, meu irmão, então fica solteiro, fica eunuco, eunuca. Fica eunuco e eunuca. Porque tu não quer dividir nada. E tu vais ter que abrir mão de algumas coisas suas para poder você viver nessa união que a Bíblia tem nos dito. A união entre duas pessoas. Uma coisa é você viver sozinho e outra é você viver com alguém. Você e Deus, você e Cristo. Vive nesse mundo, mas Cristo está com você. Cristo está conosco. Então, se você quer andar com Cristo, tem que andar assim também como Ele disse. Deus não aceita esse tipo de companhia de pessoas que querem viver de acordo com o mundo, que se parece com o mundo, mas que procura viver dentro da vontade dEle. Concluindo, o amor de Deus não se dobra diante da vontade humana, é um amor imutável. O amor de Deus não se submete a pressão nenhuma humana, porque é um amor imutável. O amor de Deus mostra a santidade de quem ama e procura a santidade da pessoa, na pessoa amada. Como é maravilhoso o amor de Deus. A Bíblia, ela não diz que por Deus ser amoroso, nós podemos acreditar que Ele fará felizes os que não querem andar em santidade de vida. Ah, Deus é amoroso, Deus nos ama, por isso aqueles que querem andar e viver erradamente, Deus não vai puni-los. A Bíblia não diz isso. Com crentes, ela diz que assim como o pai corrige os filhos, Deus também corrige os seus filhos. Pode esperar, meu amado, a conta vai chegar. Espera que a conta vai chegar. Quer andar da tua vontade? Quer, mas um dia a conta vai chegar. No final de tudo, você vai receber a fatura, ela vai bater na tua porta. Não se preocupe não. Os que não querem andar em santidade de vida, ou que guardará, a pessoa diz assim, não, mas Deus vai guardar todo crente da tribulação. Será mesmo? Não, Deus é amor, e Ele não permite que o crente passe por tribulação. Será que o crente não passa? Passa sim, meu irmão. Deus sabe que aquela tribulação vai te aperfeiçoar. Essa tribulação vai aperfeiçoar você na santificação de vida. E você vai ser fortalecido para poder fortalecer outros. Então, quando Ele está olhando e sabendo que isso vai ser bênção para a tua vida, Ele vai permitir que você passe por tribulação, passe pelas provações da vida. É assim, é dessa maneira. Você já, que é casado novinho, né, assim, aí vai começando a ver as diferenças de um para o outro. Poxa, é assim, mas o fulano ronca de noite, ronca muito, né? Eu não sabia que ele roncava desse jeito. Mas é assim, filha, né? Vai passando o tempo, você vai se acostumando, você vai conhecendo ele. Mas você só vai entender passando por essa, o que essa companhia dele nessa vida, e que você vai entender os defeitos, se ele gosta de tomar banho ou não gosta, né? Ele pode chegar azedo do trabalho e dizer, eu já vou dormir. E você só vai conhecer. Eu estava olhando uma pessoa, uma brasileira casada com um estrangeiro, e ela estava contando. Ela disse, aqui nesse país, eles não gostam muito de tomar banho. O fulano, o esposo dela, ele passa o dia todo no sol andando por aí, quando chega de tardezinha, ele já vai para cima da cama. Eu digo, não, para cima da minha cama não, vá tomar banho. Aí ele diz, mas isso é costume dos brasileiros, lá no Brasil, que ela disse, lá no meu Brasil a gente gosta de tomar banho, vai para a cama assim, ó, limpinho. Mas ela só teve esse conhecimento porque ela está convivendo com ele, não é isso? E Deus, irmãos, Ele permite que nós passemos por algumas coisas, provações, que é para nós sairmos forjados ali, ó, firmes, abençoados por Ele. Assim também o amor dEle não permite que nós andemos
azedo das coisas do mundo. Ele quer que nós andemos cheirosinhos, para que o mundo sinta o aroma do seu perfume em nossas vidas. É assim que Deus quer. Deus, lembre-se bem, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então Deus não é só amor. Esse é o nosso maravilhoso Deus, que Ele nos ama, nos guarda e nos protege. E na tribulação, Ele está conosco e não nos permite que nós enfrentemos sozinhos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela foi transmitida. Ajuda-nos a entender o Teu amor a cada dia para conosco. Não podemos compreendê-lo, Pai, na sua profundidade, na sua totalidade, porque nós somos criaturas. Mas ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer para nós, da parte que é para nós entendermos. Quão maravilhoso é o Teu amor. Se nós merecermos, o Senhor nos amou. Nos fez Teus filhos por adoção. E ajuda-nos, ó Deus, diante desse mundo perverso, mostrar que somos Teus filhos, através do nosso viver. Através, Pai, desse amor que o Senhor tem colocado em nosso coração pelo Teu doce Espírito, para que o mundo Te conheça como o único verdadeiro Deus, o Deus que transforma vidas. Pai, nós estamos chegando ao término do Teu trabalho nessa manhã, e nós Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz e traz-nos à noite, para adorarmos o Teu nome e Te louvar. Olha para aqueles que não puderam chegar aqui, por causa da enfermidade, seja física ou espiritual, que nos próximos cultos já estejam conosco. Salva a nossa nação brasileira, salva nossas autoridades, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.